nessa manhã. Queridos, o nosso curso aqui, então, nessas 4 aulas, basicamente, nós vamos falar sobre esse tema, vida e serviço. E nosso desejo é que o teu coração seja incendiado, que você fique incentivado a servir a Cristo, claro, e a servir a alguém, servir ao próximo, cumprir com o chamado que Deus tem para cada um de nós. E hoje a nossa aula ela tem 3 subtemas, você vai receber a sua apostila aí. Nós temos 3 subtemas para tratar, e nós vamos fazer isso dentro do horário tranquilo, o horário tá bom para mim aqui hoje. Você vai sair daqui com um bom tempo para almoçar, fique tranquilo. Vou esperar ali o irmão Elton distribuir aqueles que vão receber neste momento, para que você possa me acompanhar. Eu quero pedir muito a sua atenção, tá? Comigo, porque eu não trabalho com slide, eu prefiro a apostila para você acompanhar. A verdade é também que, às vezes, nem me sobra tempo para fazer o tal do slide. Então, a apostila já está preparada, você vai me acompanhar aí na leitura. Então, eu peço muito a sua atenção, não deixe o sono te vencer, não deixe a lombeira ganhar de você, ganhar a guerra com você. Seja mais forte, mais guerreiro do que a lombeira aí. Antes, então, enquanto ele distribui, quero convidar você a abrir a palavra de Deus. Primeiro versículo da Bíblia. Primeiro versículo da Bíblia. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Aqueles que não receberam, fiquem tranquilos que nossa irmã Aline... Conta para mim quantos faltaram e informa lá para ela, então, por favor, para aumentar lá. Vai lá na secretaria, por favor. Fala para ela fazer, então, 30. Obrigado, Zil. Gênesis 1, verso 1. Diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e já. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso aqui é um versículo que a maioria das criancinhas que nasceram, desde o berço na casa do Senhor já conhecem. E a gente ilustra esse texto muito para explicar, logicamente, como já está expresso no versículo, sobre a criação. Mas este versículo, ele nos ensina outras coisas que às vezes nós passamos despercebidos. E é onde eu quero chamar a tua atenção. O nosso primeiro subtema aí, que está na apostila, que está aí grifado, o primeiro subtema é o seguinte: Deus, um trabalhador que não descansa. Vamos repetir tudo junto? Deus, um trabalhador que não descansa. Você concorda comigo que Deus não se cansa? Você concorda comigo que Deus não é como nós, seres criados, que precisamos de 6, 7, 8, 10 horas de sono? Você concorda comigo, não concorda? Mas o fato curioso, obrigado. O fato curioso é que se nós lêssemos o texto inteiro de Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, em algum momento nós veremos que a palavra de Deus diz que no 7º dia Deus... Você consegue visualizar Deus deitado numa cama e pensando assim: eu estou cansado porque eu criei o macaco, porque eu criei o cachorro? Cara, eu não consigo imaginar isso. Eu não consigo ter essa ideia de um Deus que, como eu, saio para trabalhar e volto exausto. Mas a Bíblia expressa essa palavra para que a gente possa aprender sobre este tema tão importante. O trabalho. Trabalhar. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse versículo fala sobre criação, mas esse versículo também fala sobre trabalho. Depois vem falar sobre descanso também. Mas fala sobre trabalho. O nosso Deus, irmão, é um Deus que
trabalha. O nosso Deus, o primeiro versículo da Bíblia, ele aponta para um Deus que trabalha. Porque criar as coisas deu trabalho. Ele é Deus, ele é poderoso. Ele, num piscar de olhos, pode fazer tudo o que ele quer, da maneira que ele quer, que ele quiser, da maneira que ele bem entender. Pois o seu poder é infinito, é inimaginável a nós, seres humanos, tentarmos compreender de maneira absoluta o tamanho do seu poder. Nós nunca vamos conseguir compreender o seu tamanho e o seu poder. Jamais. Porém, nós sabemos que, criar o mundo foi um tipo de trabalho. Deus trabalhou, Deus continua trabalhando, Deus sempre vai trabalhar. A criação, criar o mundo é o trabalho. Ou você acha que pensar em todas as espécies, né, irmão? De animais e de plantas. Ele é Deus, é lógico. Ele é maior do que tudo e todos, lógico. Mas, irmão, se você parar para refletir na criação, contemplar a criação, você percebe como Deus fez tudo nos mínimos detalhes. Como a criação ela é perfeita. Não tem como a gente defender a tese de que uma explosão trouxe à existência todas essas coisas. Porque tudo é muito perfeito. A criação foi um trabalho de Deus. Vamos ao texto. É fundamental que se compreenda que a história do trabalho não começa no ser humano. A história do trabalho, ela começa com Deus. Deus é um trabalhador. A Bíblia começa narrando sobre isso em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Nos primeiros 2 capítulos de Gênesis, a gente é informado 7 vezes que Deus criou algo. E nós somos informados 12 vezes que Deus fez alguma coisa. Os atos de criar e de fazer são resumidos como o trabalho de Deus. Gênesis 2, versículo 2 diz: no 7º dia, Deus havia terminado a sua obra de criação e descansou do seu trabalho. Presta atenção. Assim como o resto da criação, eu e você, nós somos produto do trabalho de Deus. Você pode dizer isso? Eu sou produto do trabalho de Deus. Você, meu irmão, é produto, você é fruto do trabalho de alguém. Esse alguém, Deus, Criador dos céus e da terra. Se você está aqui sentado nesse banco, eu que estou aqui, nós existimos, nós vivemos, nós temos o fôlego de vida, nós temos essa vida maravilhosa que Deus nos dá para aqueles que estão nele, para aqueles que nasceram de novo. Nós estamos aqui porque Deus trabalhou. E tem gente que pensa, eu não preciso trabalhar. Como eu não preciso trabalhar? Como eu não preciso servir? Como eu não preciso fazer nada? Se aquele que me criou trabalhando. Me criou trabalhando. O texto continua, vai comigo, por favor, em Gênesis 1, versículo 28 agora. Gênesis 1, 28, diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Vem comigo na apostila, quem já recebeu. Até esse ponto da narrativa, tudo o que Deus disse aos pássaros, aos peixes e aos outros animais foi dito também a Adão. Como todas as outras criaturas, estamos destinados a reproduzir. Diga-se de passagem, né? Tem gente que abraçou esse texto mesmo, né? Eu vou multiplicar, vou ter 5, 6 filhos, 8. Minha avó Lídia e meu avô João pegaram esse versículo e falaram: Jesus, Senhor Deus está mandando, eu vou multiplicar. É muito tio que eu tenho, irmão. Para convidar esse povo para a festa é difícil. Eu tenho 8 tios de um lado e mais 8 do outro. Sabe quanto tem na minha família, do relato? 70 pessoas. Como eu vou fazer festa para esse povo?
Aí convida a família, os irmãos da igreja não tem como ir, porque só a família já encheu o salão. O povo pega aqui esse versículo, opa, multiplicar é comigo mesmo. Mas Deus disse isso para os animais e para o homem e para a mulher. Porém, Deus disse algo mais para o homem e para a mulher que não disse para os animais, que foi o seguinte: Deus continua a dizer e afirma que nós não fomos criados apenas para encher a terra, como os demais animais. Nós devemos governá-la e dominá-la sobre tudo e sobre todos. Temos trabalho a fazer. Não é qualquer trabalho. Trata-se de refletirmos, através do trabalho, a própria natureza de Deus. O que eu quero que você compreenda nessa manhã, irmão? Até esse momento do texto, Gênesis capítulo 1, verso 28, quando Deus fala para o homem: você vai governar sobre a terra, você vai dominar sobre os animais, você vai fazer isso nos seus dias. Até esse momento, o pecado já havia entrado no mundo? Não. Até esse momento, a serpente não tinha ainda dado a cantada no ouvido de Eva, e Eva no ouvido de Adão. Até esse momento, a serpente não tinha aparecido. Sabe o que veio antes, então, do pecado? O trabalho. O trabalho que Deus determinou para nós veio antes do pecado. Sabe o que isso nos ensina, irmão? O trabalho não é um castigo. O trabalho é uma bênção. Você precisa mudar isso na sua cabeça. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: para que Adão e Eva foram pecar? Porque Adão e Eva foram pecar, eu sou obrigado a pregar esse trem da Supervia todo dia lotado. Para que Adão foi pecar, se eu tenho que pegar esse ônibus cheio todo dia? A culpa é de Adão, a culpa é de Eva. Irmão, não foi o pecado que trouxe o trabalho para nós. Deus é trabalhador e nos deu a missão de trabalhar antes que o homem pecasse. Trabalhar é bom demais. Você foi chamado por Deus para trabalhar. E quando eu digo trabalhar, não quero que você pense apenas no seu emprego. Não quero que você pense apenas na sua carteira assinada ou no seu... Você que é empreendedor, pense na sua atividade profissional que vai trazer o sustento para a sua casa. Eu não estou falando apenas disso, eu estou falando sobre qualquer tarefa a ser executada, um trabalho no reino de Deus, na casa de Deus, um trabalho em prol da sua família, um trabalho, qualquer atividade ou tarefa feita em prol do seu vizinho. Nada disso é um castigo, tudo isso é uma bênção, porque antes do pecado Deus disse: homem, mulher, governem sobre a criação. E Deus, o homem foi tão... Adão e Eva ali naquele momento, nesse ponto, eles foram tão excepcionais no que eles fizeram, que quando eu olho para um cachorro, eu não consigo imaginar um cachorro com o nome de macaco. Quando eu olho para um gatinho, eu não consigo pensar: oi, jacaré. Então, assim, o gato tinha que ter o nome mesmo de gato, irmão. Sabe, quando eu era criança, eu ficava fazendo essas leituras. Poxa, mas Adão e Eva determinaram o nome do leão de leão. Mas eu vou imaginar, o leão agora eu vou pensar que o nome dele é hipopótamo. Me causa mal-estar, dá vontade de vomitar, irmão, não consigo. Sim, foi muito perfeito. Quem concorda comigo, Leontão? Mas eu acho que ele acertou mais foi no porco. No porco? Tá vendo? Ele acertou. Pois é, você consegue, entendeu? Com um bicho aí que é um animalzinho de estimação que seja muito limpinho. Cachorro, qual é mais limpinho? Gato ou cachorro que vocês acham? Gato, né? A maioria está votando no gato. Então, você imagina olhando para o porco lá no meio daquela sujarada toda e chegar: gatinho, que coisinha. Esse gatinho, não tem como, não consigo, irmão. Eu falei assim, ó, tudo. Aí eu te pergunto: você acha que foi no estalar de dedo? Adão e Eva trabalharam para poder cuidar daquilo que Deus estabeleceu. Foi friamente calculado. Exatamente. Agora, irmão, sabe por que as pessoas ficam com essa ideia de que o trabalho é um castigo, o trabalho é uma maldição? Porque eles ficam presos no capítulo 3 de Gênesis. Naquele versículo tão famoso que diz: do suor do teu rosto comerás. Aí as pessoas ficam presas no capítulo 3,
nesse texto dizendo, tá vendo? Para eu me alimentar, eu tenho que trabalhar muito, tá vendo? Eu estou aqui suado, estou cansado, estou enfrentando equipe de trabalho que é fofoqueira, é gente chata, gente mal educada, porque eu tenho que suar para ganhar o meu sustento. Deixa eu dizer uma coisa para você, se não fosse assim, o pão não ia ficar caindo lá no teu quintal. O maná de Deus, ele não caiu de Gênesis ou Apocalipse, ele caiu em um momento só da história bíblica. Então a gente não pode ficar preso no capítulo 3, pensando o seguinte, o trabalho é castigo, é por conta disso que eu tenho que trabalhar, porque senão eu não como, porque Deus foi muito mal. Não, o trabalho está lá no início, no Gênesis capítulo 1, verso 1. Muda a tua percepção das coisas, caso você não tenha ainda entendido sobre isso, irmão. Porque quando você entende isso, toda a sua atividade ela começa a ser prazerosa. Ela deixa de ser algo pesaroso, algo que vai te trazer tristeza, algo que vai te trazer estresse. Aquilo vai se tornar um prazer para você. Porque você vai partir dali, você vai partir de hoje, então, entender que toda a tarefa que você desenvolve, Deus começou até mesmo antes de você. Que o teu espelho, o teu foco, aquele que é a tua referência, ele é um Deus que também trabalha. Na apostila tem uma frase aí grifada, que diz assim, o trabalho não é um castigo de Deus. Ele criou o trabalho antes da queda. Vou repetir para você que ainda não está com a apostila, vai receber já já. O trabalho não é um castigo de Deus. Deus criou o trabalho antes da queda. Você guarda isso no seu coração. Só, você pode esquecer de tudo que eu falei. E só se lembrar do meu avó e dos meus tios, que tem 16 aqui, porque tem gente que guarda só história, que a gente conta. Você pode até esquecer tudo, mas se você guardar essa frase aqui, eu já estou feliz. Deus criou o trabalho antes da queda. Só guarda isso. Se você guardar só essa frase, eu já estou feliz. Para amanhã, de manhã, ou daqui a pouco você vai ter que fazer alguma coisa, você pensar, isso não é um castigo, isso aqui é uma bênção. Isso aqui não é um castigo de Deus sobre mim, não é uma maldição. Isso aqui é uma bênção que Deus me deu. Poder trabalhar é uma bênção. Poder fazer algo em prol de alguém é uma bênção. Poder fazer algo em prol da sociedade, da vizinhança, da família é uma bênção. Não é um castigo. Vamos comigo ao Salmo 121, por favor? Salmo 121. É possível a equipe colocar o relógio ali para mim? Salmo 121. Verso 3 e verso 4. Olha só. Salmos 121, verso 3 e verso 4. Quem já achou, diga assim, eu achei. Então, olha só, diz assim. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Você pode dar um glória a Deus por isso? A Bíblia diz, então, que o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, ele não dorme. Nem cochila. nem se cansa. Não tira aquele cochilo depois do almoço, que é tão necessário para muitos. Se Deus dormisse, irmão, 10 segundos, o que seria de nós? Se Deus dormisse 1 segundo, o que seria de nós? Se Deus fechasse os seus olhos por um instante, o que seria de nós, a sua criação? Verdadeiramente, já não estaremos aqui. Verdadeiramente, o fôlego de vida já não estaria disponível a nós. Então, preste atenção comigo, finalizando esse primeiro subtema aqui. Deus, um trabalhador que não descansa. O trabalho vem antes da queda. Deus já começou a história da criação trabalhando. E agora, eu sirvo a um Deus que não dorme. Pastor, eu preciso ser igual a Deus? Tenta. Tenta ficar sem dormir que você vai estar arruinado. Não é isso que eu quero que você saia daqui pensando. O pastor está ensinando que eu não posso mais dormir. Não, tudo bem, tem gente que está dormindo demais. Tudo bem que tem gente que está exagerando, né?
O médico fala para a maioria das pessoas o seguinte, ó, você precisa ter uma noite boa de sono. Tem gente que o médico diz assim, você está dormindo muito, tem que dormir menos. Tem paciente que fala, está extrapolando no sono, está dormindo muito, calma, segura a onda. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, nós não seremos como Deus jamais, não estou te ensinando a ficar acordado direto, mas o que eu quero te ensinar é a nossa referência, Deus, Criador dos céus e da terra, é um Deus que trabalha. E se Ele trabalha, eu também devo trabalhar. Se Ele executa tarefas, eu também devo executar. Bem lembrado, versículo de Eclesiastes, tudo que vier a tua mão para fazer, faça. Irmão, pega esse primeiro subtema e guarda lá no fundo do teu coração. Tudo que eu faço nessa terra não é castigo. É um privilégio que Deus permitiu a cada um de nós fazermos. Amém? Vamos seguir em frente? Todos agora devidamente apostilados. Não sei nem se existe essa palavra. Agora... Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Exatamente. É incompreensível alguém pensar, irmão, que nós estamos aqui para ficarmos sentados na sombra do coqueiro à beira da praia tomando água de coco. Isso faz parte da vida, você precisa desse tempo, sim, você precisa desse descanso, sim. Porque o exemplo de Deus no 7º dia que descansou foi exatamente isso. Não foi porque Ele precisava, não foi porque Ele precisa, mas foi para poder nos ensinarmos, para poder nos ensinar que nós temos limites e precisamos desse tempo, sim. Mas nós não fomos chamados para ficar os 7 dias na beira da praia. Nós fomos chamados para trabalhar 6, como Ele fez. Entenda essa frase como: você foi chamado para executar tarefas. Isso é um privilégio, é uma bênção do Senhor para você. Amém? Amém. Olhamos para Deus e agora vamos olhar para Jesus. Jesus, ele ainda traz um exemplo mais nítido e mais claro para cada um de nós, pois ele se tornou homem, Deus se tornou homem, e de alguma maneira visível, de uma maneira visível, ele nos ensinou e nos demonstrou como é que devemos viver nessa terra. Então, olhando para Jesus, nós temos uma experiência muito mais clara de como deve ser a nossa atitude nessa terra. Vamos à apostila, por favor. Nosso subtema, segundo subtema dessa manhã diz: Jesus, o maior exemplo de voluntariado. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e já. Jesus, o maior exemplo de voluntariado. Continue comigo aí. Todo cristão verdadeiro é um servo. E o propósito principal de um servo é ser semelhante ao seu Senhor. Aquele que diz que é de Jesus deve viver e andar como ele andou. John Stott, refletindo sobre o discípulo radical, afirma que a semelhança com Cristo é o propósito de Deus para o seu povo. O propósito eterno, que está expresso lá em Romanos 8, 29, depois você pode olhar. O propósito histórico, que está em 2 Coríntios 3, 18. E o propósito escatológico de Deus, 1 João, capítulo 3, verso 2. Todo esse propósito é nos transformar à semelhança de Jesus. Meu irmão, isso aqui é um propósito para cada um de nós. Uma vez eu preguei sobre isso, é interessante, porque muitas pessoas ficam presas nesse tema pensando qual o propósito de Deus para a minha vida, e elas pensam apenas de maneira específica. E Deus nos chamou com diferenças. Deus nos estabeleceu nessa terra, nós somos diferentes uns dos outros e temos habilidades diferentes uns dos outros. Um vai executar um tipo de tarefa muito melhor do que o outro irmão, mas em contrapartida, esse outro irmão vai executar algum tipo de tarefa melhor do que o outro irmão. Eu, por exemplo, se você me chamar para executar uma atividade que seja voltada para a arte, eu vou conseguir executar com muito mais suavidade e alegria do que uma outra atividade mais lógica. Números, por exemplo. Números não são o meu forte. Mas eu sei números porque eu preciso dar troco na minha loja. Brincadeiras à parte, você tem uma habilidade que Deus colocou somente em você.
Eu não preciso ficar olhando para o meu irmão pensando, poxa, eu queria ser como aquele irmão, porque ele tem tudo o que eu queria ter. Não, mas você tem coisas que Deus te deu especificamente. E pensando somente nisso, as pessoas ficam presas na crise. Qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? Qual é a minha vocação? Qual é aquilo? Onde é que Deus tem como uma tarefa para que eu possa executar? Isso são propósitos e objetivos que eu chamo de individuais. Mas o propósito para todos nós, propósito que serve para mim e para você, independente, irmão, da nossa idade, independente de tempo de igreja ou não, o propósito para cada um de nós é que sejamos semelhantes a Jesus. Quem concorda comigo diz amém. Isso é para cada um de nós, irmão. Não tem ninguém fora disso. Não tem ninguém excluído disso. Então, se o meu propósito é ser como Jesus, vamos olhar para Jesus agora e ver o que ele fez nessa terra, para que a gente possa copiá-lo, para que a gente possa fazer o que ele fez, tentar, a cada dia na nossa vida, ser como ele foi, andar como ele andou. Quando eu era criança, eu ficava pensando nisso aqui. A Bíblia diz que nós devemos andar como Jesus andou. Eu ficava pensando, será que Jesus mancava? E criança, né? Criança é um problema, né? Não, desculpa, criança é uma bênção. Faz a gente rir com cada uma, né, irmão? Pô, o Davi está numa fase que ele vem com cada uma, mano. O Davi vem com cada uma que a gente ri demais, mano. Tem dia assim que ele solta algumas coisas que dá mais vontade de rir do que responder. E eu ficava pensando nisso. Tem que andar como Jesus andou. Será que ele mancava? Como é que ele andava? Olha só a inocência da criança, né? João capítulo 13, vem comigo. O famoso texto de João capítulo 13 vai falar sobre o lava-pés. A história é que Jesus lava os pés daqueles homens, dos seus discípulos. Jesus faz algo que, com certeza, irmão, nenhum daqueles homens que ali estavam junto com Jesus esperavam. A atitude de Jesus de lavar os pés daqueles homens foi algo inesperado por cada um deles. Principalmente vindo de Jesus. Deixa a sua Bíblia aberta aí em João capítulo 13, a gente não vai ler ele inteiro porque me falta tempo. Eu não quero que você saia daqui muito tarde. João capítulo 13, deixa aberto aí, que nós vamos ver alguns versículos enquanto eu falo aqui. Só olha comigo agora para o versículo 15, rapidamente. João 13, versículo 15. Olha o que Jesus disse. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. João 13, versículo 15. Não precisa de muita explicação. Jesus é claro, ó, como eu fiz, como eu dei o exemplo, vocês precisam fazer também. Não precisa de rodear muita coisa. Vamos à apostila, por favor. Ali no segundo parágrafo da apostila. Jesus mesmo disse, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus é o nosso referencial de servo e de serviço. Irmão, no contexto atual, quando a maioria dos cristãos está preocupada com o seu sucesso pessoal, faz-se necessário resgatar a identidade de servo e o ideal de servir. É como disse Albert Einstein, chegou a hora de substituir o ideal de sucesso pelo o ideal de serviço. Pausa aqui rapidinho, para eu comentar isso aqui, irmão. Nós percebemos que hoje as pessoas elas estão mais esperando receber do que poder oferecer algo em prol de alguém. O comportamento das pessoas hoje é mais de aguardarem sentadas alguma coisa que alguém possa fazer por elas. Quem aqui está na igreja há mais tempo consegue mais perfeitamente perceber isso na cultura popular, e não é só dentro da igreja. É a cultura da sociedade. Você vê que muitas pessoas, até politicamente falando, elas têm um comportamento de esperar algo que algum governante possa dar para elas, ao invés dela pensar, eu preciso trabalhar, eu preciso melhorar, eu preciso vencer, eu preciso crescer, eu preciso estudar, eu preciso me dedicar em alguma coisa, eu preciso fazer algo para que eu possa melhorar de vida. Isso é algo cultural, não estou falando de dentro da igreja, é a sociedade.
olhando para trás, os irmãos mais experientes vão perceber que muitas pessoas, ao chegar, agora voltando para o âmbito da igreja, as pessoas ao chegarem no âmbito da igreja, as pessoas tinham um desejo intenso de tão rapidamente poder contribuir e ajudar com alguma coisa. As pessoas chegavam na igreja e rapidamente já se colocavam disponíveis, por favor, quero ajudar alguma coisa, o que eu posso fazer? Eu sei fazer arroz, eu sei fazer macarrão, eu sei pintar, eu sei consertar janela, eu sei trocar vidro, eu sei trocar um cabo de energia elétrica. Daqui, todos nós estamos sentados, o irmão Abimael, mais experiente aqui de nós nessa igreja, está aqui desde o começo. O irmão Abimael, se eu pudesse abrir aqui para ele, ficaríamos falando horas e horas sobre histórias de pessoas que se dedicaram, se dispuseram, e o templo aqui erguido está por conta do coração disponível de muitos irmãos que, com suor, com temor e tremor, levaram a obra e chegamos aqui até hoje. As pessoas não pensavam em valor, em dinheiro. As pessoas não pensavam em trabalhar e receber. As pessoas só pensavam, trabalhar para o reino de Deus é uma bênção e eu quero contribuir, conte comigo. Mas a cultura atual, o contexto atual, o pensamento da sociedade atual tem feito com que os pensamentos sejam mudados e a cultura de hoje, infelizmente, não somente no âmbito da igreja agora, a cultura atual cheguei, por favor, me sirva. Por favor, traga para mim um copo de água. Estou aqui sentado, vai lá e traz para mim. Isso é um pequeno exemplo, mas espero que você esteja entendendo de maneira ampla. Eu acho que muitos aqui, ou se não todos, concordam comigo. Mas nós olhamos para o capítulo 13 de João e olhando para Jesus como nosso referencial, e nós vamos, junto comigo, eu e você, trabalhar para que essa cultura a cada dia seja destruída e a cultura bíblica seja novamente engrandecida. A cultura de servir. Vamos lá, continuamos a apostila, terceiro parágrafo. O que Jesus sabia e sentia determinou o que ele fez. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. No verso 4 e no verso 5 mostra isso. A atitude de Jesus nos ensina 3 lições. Presta atenção comigo agora aí, na apostila, fica focado. Primeira lição, olhando para João 13. Servir é ação. Você pode repetir comigo? Servir é ação. Perceba que a atitude de Jesus foi, lá naquele ambiente tinha a toalha, naquele ambiente tinha a bacia, naquele ambiente tinha uma jarra com água. Jesus tinha a opção de ficar olhando e esperar algum discípulo pensar, ele é o nosso mestre. Vamos lavar o pé de Jesus. Jesus podia ter ficado ali sentado, cara. Ele é o Senhor. Ele era o Rei dos Reis. Ele era o mestre naquele momento e ele podia ficar sentado. Vou esperar para ver quem vai ser o primeiro aqui para lavar os meus pés. O ambiente estava ali preparado. Os utensílios disponíveis. Mas servir é ação. Jesus não espera que ninguém levantasse. Ele mesmo se levanta. Ele pega a bacia, ele pega a toalha, ele pega a água e começa a lavar os pés daqueles homens. A coisa, na nossa mente cristã, irmão, ela é invertida do mundo. A mente cristã, ela não tem a mesma conotação que tem a mente no mundo. A nossa ideia de vida, ela é diferente. Se o mundo pensa que ele existe para poder ser servido, nós pensamos o contrário. Nós existimos e fomos chamados para servir. A nossa forma de pensar, ela é diferente. Ela é o contrário. E foi assim que Jesus demonstrou com a sua atitude. Continuamos na apostila, vamos pular ali para a segunda lição, que está aí grifada também em negrito. Número 2, segunda lição é: servir exige humildade. Irmão, aqui, o serviço na casa de Deus não tem maior e menor, melhor e pior. Todos nós somos iguais.
O pastor não é melhor do que ninguém. O pastor Vinícius, ele não é melhor do que nenhum de nós, nenhum de você que está aí sentado. Todos nós somos iguais. Cargo não faz ninguém maior e melhor do que o outro. Na igreja, ser líder não faz de você melhor do que aquele irmão que não lidera. Nós estamos todos no mesmo pacote. Todos nivelados. Isso exige muita humildade de nós, irmão. Porque, infelizmente, quando nós trabalhamos na igreja, trabalhamos muito tempo, e às vezes estamos num ministério há muito tempo, o inimigo começa a tentar fazer com que o coração daquele homem, daquela mulher, possa ser massageado e ele comece a se sentir muito. Afinal, ele já faz aquilo há muito tempo. Afinal, ele já está liderando aquele grupo há muito tempo. Afinal, ele já está liderando aquele ministério há muito tempo. E o irmão ele começa a achar que ele é melhor do que todo mundo. Que ele faz as coisas melhor do que o outro irmãozinho. De que ele é muito necessário para que a obra de Deus vá em frente. Irmão, você não é nada. Se você morrer hoje, Deus vai dar continuidade à obra dele amanhã. Amanhã não, hoje mesmo. Você precisa entender o seu lugar nesse processo. Sejamos humildes para entender. Nós não somos nada. Todos nós precisamos da ajuda do Espírito de Deus. Seria mais ou menos assim, né, pastor? Todos faz falta e ninguém faz falta. É. Que paradoxo, né? E foi isso que Jesus fez, servir a humildade. Quem era para ter lavado os pés ali naquele momento eram os discípulos lavar os pés dele, e ele faz o processo inverso. Eu vou lavar os pés dos discípulos. Eu me lembro de uma igreja, muito tempo atrás, foi a igreja lá do pastor José Valandro, a igreja Batista Atitude, ainda não estava essa potência toda que está hoje, estava começando no novo endereço que eles estão, e logo que eles chegaram lá, tinha muita dificuldade de estacionar carro, porque foi uma coisa assim bombástica a igreja lá, então ia muita gente. E nas minhas férias eu me lembro que eu fui lá cultuar com os irmãos lá e faltava muito espaço para carro. E um dos irmãos que estava ali com o colete, eu tomei conhecimento depois, o irmão estava com um colete lá, eles usam um colete muito parecido com o pessoal mesmo que trabalha com trânsito, aquele colete fluorescente, né? E um dos irmãos que estavam ali indicando, estacione aqui, pare aqui, Deus abençoe, boa tarde, seja bem-vindo à nossa igreja. Um dos irmãos que eles estavam naquele sol de verão, ele era um juiz federal. Um juiz federal, domingo à tarde, um sol de verão do Rio de Janeiro, vestido com colete fluorescente, dando a direção para os irmãos estacionarem. Um juiz federal ajudando um entregador de água. Um entregador de ração a estacionar o carro. Servir é humildade. Você precisa, irmão, entender isso. A gente serve ao irmão refletindo como Jesus serviu aqueles discípulos. Nós não somos melhores que ninguém. Nós somos todos iguais perante Deus. Amém? Vamos avançar aqui para essa terceira lição e a gente fechar esse subtema, que o nosso tempo corre. Está aí também em negrito a terceira lição nesse texto. Servir é uma prova de amor. Vamos concluir aí esse parágrafo. Você pode até servir sem amar, mas você jamais poderá amar sem servir. Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus demonstra o seu amor. Após ter lavado os pés, Jesus perguntou aos seus discípulos: compreendeis o que eu vos fiz? Provavelmente os discípulos não compreenderam, e Jesus lhe oferece uma aula sobre liderança espiritual. A sua mensagem principal foi resumida numa frase: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Até aqui, final da apostila você lê em casa. Então, irmão, guarde essas 3 lições para a sua vida. Jesus é o nosso referencial. Se ele, que era um homem e Deus, serviu, quem dirá você? Esse negócio, então, de entrar na igreja, agora eu vou entrar na igreja, agora todo mundo, por favor, vem me ajudar aqui. Ó, aí não está legal o nome. Você entra aqui e já entra com aquele coração: Senhor, o que eu posso te servir aqui nesse lugar? O que eu posso te servir no teu reino? O que eu posso fazer no teu reino?
Porque foi isso que Jesus fez. Foi isso que, com a sua vida, dia após dia nessa terra, Jesus fez. Não é o quanto você ganha. Como aconteceu comigo, talvez você vai ter que servir alguém que financeiramente recebe 10, 20 vezes menos do que você, mas isso aqui no reino de Deus não importa, irmão. O que cai na tua conta no reino de Deus, no serviço, não importa. Não há espaço na cultura cristã para esse tipo de pensamento. Eu sirvo a uma família muito mais humilde financeiramente, com a mesma alegria que eu sirvo a uma família que tem muito mais condições financeiras do que eu, com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo, com a mesma satisfação. Não importa quem é a pessoa que está na minha frente, o que importa é, eu preciso servir porque Jesus serviu. Amém, gente? Amém. Eu trouxe um vídeo para você ver. Rafinha, vamos passar aquele vídeo para os irmãos aqui, nessa reta final do nosso último subtema. Esse vídeo vai abrir. Isso é o que sobrou? Obrigado. Preste atenção nesse vídeo, irmão. Não é esse, não. Possa tua Deus dar ousadia a cada um. Aquele outro que eu te mostrei aí. Esse é bom também. A atriz é perfeita. A atriz é maravilhosa. Medalha de ouro para ela. Ah, já acabou a Olimpíada, né? Mais medalha de ouro, não. Tá aí, rapaz. Eu te mostrei quando eu subi aí na hora do ofertório. É um pastor aí que está de terno e gravata, branco, de óculos. Não, eu preciso passar esse vídeo. Você tem que ir embora para ver esse vídeo hoje. Aí quebra o professor, né? Se não passar o que... Eu vi de manhã quando eu subi aí, cara. Aqui, Débora, a capa do vídeo é essa aqui, ó. A mãe vai lá, vai resolver o negócio. É verdade. Se eu chegar aí... Ih, cara, agora vai funcionar. Agora aqui, esse aqui, ó. O Thiago foi lá. O Thiago se compadeceu do Rafinha que ia apanhar e chegou na frente. Tá? Isso é um servo do Senhor. Vamos aplaudir esse servo do Senhor aí. Aí, ô Rafinha, tu deve agora um almoço para esse santo varão que te livrou de uma surra. Foi? Ah, calma aí, tá bom, tô esperando. Quem nunca ouviu isso, né, de uma mãe, né? Se eu for aí achar... Ah, é muito bom que agora eu tô nessa fase, eu que falo, irmão. Glória a Deus, né? É bom demais, né? Um dia a coisa se inverte. Ai. Engole o choro. Sou eu que falo agora. Ai, meu Deus do céu. É muito bom. Faz parte da educação, né, irmão? Tem que ensinar essas coisas, porque amanhã é ele que vai falar. Eu falei aqui na minha última pregação, né? Eu usei a famosa frase de uma mãe. Você não é todo mundo. Que eu falei para meu filho porque quem não estava aqui... Estou aqui enrolando para botar lá, tá? Quem não estava aqui... O Davi, a turma dele, quando faz bagunça, não vai para o parquinho. Aí nós, a Cristiane, foi minha esposa, pegou o método mãe de saber como ele fez bagunça. Que não é perguntar se ele fez bagunça, é perguntar se ele foi para o parquinho. Automaticamente a gente já vai saber se ele... né? Aí a Cristiane, você foi para o parquinho hoje? Aí ele, não fui. Aí, opa, então,
Aconteceu alguma coisa. Mas, mãe, ninguém foi. Todo mundo fez bagunça. Todo mundo, a turma toda, mãe, ninguém foi. Aí tivemos que aplicar, né, irmão? Aquilo que a gente aprendeu. Mas você não é todo mundo. Né? Então, a gente usa essas frases de maneira didática, né? E dá certo, mano, dá certo, porque a gente guarda. Não vai não, cara? Tá rindo, tá rindo? Agora a mãe foi, hein? Agora vai dar ruim, Rafinha. Fica triste não, tá, irmão? Depois o Rafinha paga uma bala aí pra todo mundo, um pirulino. Desculpa, irmão, que eu preciso muito passar. Esse vídeo vai falar muito ao teu coração, ele é muito importante. Tá baixando lá rapidinho, são 6 minutos e meio de vídeo. É um pastor contando a história de um irmão, é uma história real, tá? Não é uma invenção. Esse pastor que vai falar, ele está contando a história de um irmão da igreja dele. Então eu quero que você, sabendo disso, ainda mais, preste atenção nisso que aconteceu na igreja desse pastor. Porque não é uma ilustração mentirosa, inventada. É fato, é real e aconteceu lá. Isso dá muito maior dimensão sobre o que é servir com alegria na casa de Deus. Só me diz o seguinte, está baixando? Conseguiu? Está baixando mesmo ou nem está baixando? Que eu vou dar sequência aqui. Depois eu passo para os irmãos, não tem jeito. Vamos dar início aqui ao terceiro subtema enquanto eles se acham lá então, irmão? Agora foi? Só faltava então falar isso. Só faltava falar que ia começar. Designado para ir para Guarapuava. Volta um pouquinho, volta um pouquinho. Em Guarapuava, volta um pouquinho. O irmão Juvenílio cuidava. Deixa eu explicar 2001, aqui. É porque o vídeo começa muito assim, né, pá? Em 2001, esse pastor foi enviado para trabalhar numa igreja na cidade de Guarapuava. É isso que ele começa dizendo. Pode soltar. Eu fui designado para ir para Guarapuava. E quando eu cheguei em Guarapuava, o irmão Juvenílio cuidava da parte da limpeza da igreja. Fazia uma semana que eu estava como pastor, ele entrou no meu gabinete, no meu escritório, e falou: pastor, eu vim ver se o senhor vai permitir, com molho de chave, que eu continue com as chaves da igreja. Eu tenho todas as chaves dos escritórios, dos departamentos aqui, porque eu faço a limpeza da igreja. Aí eu falei: mas, irmão Juvenílio, quanto a igreja lhe paga por mês? A igreja estava enfrentando algumas dificuldades financeiras, para a gente ver se a igreja vai ter condições de continuar pagando. Ele olhou para mim e falou: pelo amor de Deus, pastor, não fale em dinheiro para mim. Eu falei: por quê? Ele falou: não, eu sou aposentado, pastor. Eu limpo a igreja, mas eu não cobro nada. Eu falei: sério? Sério. E eu já tinha vindo de situações de processo, de gente que trabalha 15 dias para a igreja e quer ganhar 10 mil reais de processo. Eu falei: isso não vai dar bom, não. Quanto tempo faz? Ele falou: faz uns 3, 4 anos, desde que eu me converti. Eu falei: se esse irmão levar a igreja na justiça... Quantas vezes o senhor limpa a igreja? Ele falou: quase todo dia eu venho de manhãzinha limpar. Eu falei: piorou. Eu fiquei pensando na minha cabeça. Mas eu falei: tá bom, irmão, pode seguir então. Eu falei: vou observando. Que aí você vai conhecendo a pessoa e tal. Aí, todo dia, 7 horas da manhã, ele tinha um Fiat Uno 147. Ele encostava o Fiat Uno dele lá, ia lá e limpava a igreja. Eu vinha para o culto segunda, quarta e sexta. 8 horas da manhã eu chegava na igreja, o irmão Juvenil olhava para mim e falava: pastor, agora eu posso ir, está tudo limpinho. Ele entrava nos escritórios, limpava tudo, ia no altar, passava pano em tudo, deixava tudo limpo. E na época era banco de madeira, envernizado. Ele vinha, passava pano, limpava, deixava tudo limpinho. E aí ia para casa, voltava, resolvia os problemas dele pela manhã, voltava no culto da tarde. Eu fui tentando identificar se ele tinha algum perfil de amanhã ou depois levar a igreja na justiça. Eu nunca vi ele reclamando de nada. Eu falei: mas vou ficar atento. Até que um dia ele entrou no meu gabinete e falou assim: pastor, eu queria lhe pedir uma autorização. Eu falei: pois não. Ele falou: pastor, me perdoe, mas eu fiz de tudo para poder mudar um horário de consulta. E o médico não tem outro horário, só pode me atender 8 da manhã. Eu estou com alguns problemas de saúde e eu queria pedir se o senhor me libera de eu limpar a igreja esta quarta-feira. Só que se o senhor disser que não tem problema, eu remarco consulta de novo, espero, era pelo SUS, espero nem que demore 6 meses, mas eu não vou abrir mão de cuidar da igreja para uma consulta. Eu falei: irmão Juvenil, quanto o senhor ganha para limpar a igreja? Ele falou: não, nada, pastor. Eu falei: irmão Juvenil, o senhor não é um funcionário, o senhor não tem carteira assinada.
o senhor não precisa nem justificar, é problema de saúde, vai cuidar da tua saúde. Eu falei, pastor, o senhor não vai ficar bravo comigo? Meu Deus, esse irmão é diferenciado. Eu falei, tem gente que arruma ganhando, arruma desculpa para não ir. Eu falei, esse irmão não está ganhando nada, ele vem me pedir uma liberação, coisa que não deveria pedir, não estava pagando nada, mas ele veio. Eu falei, não, irmão Juvenil. Ele falou, o senhor não vai ficar chateado, pastor? Eu falei, claro que não. Eu fiquei na minha cabeça, eu estou tentando descobrir o que esse homem tem que os outros não têm. Aí tá, ele foi, o que aconteceu? Deu certo? Ah, não, pastor, já estou tomando os remédios, estou melhor. Um dia, o irmão Juvenil atrasou para chegar a limpar a igreja, chegou, o culto começava às 9 da manhã, e ele deve ter chegado às 8, porque sempre que eu chegava, ele já estava saindo com a igreja limpa. Nesse dia, eu cheguei, e o irmão Juvenil estava limpando a igreja. E como eu cheguei bem devagarinho, ele estava nos bancos lá da frente, limpando a igreja. E eu vi que ele, cheguei de costas, ele estava chorando e falando sozinho. Eu falei, irmão Juvenil deve estar passando por algum problema, ele não deve estar bem. E eu fui chegando perto dele, pé por pé, por trás do irmão Juvenil, vendo ele chorando, derramando lágrima e passando pano no banco. E quando eu cheguei perto dele, eu ouvi a oração de alguém que realmente serve a Deus. E ele estava assim, Senhor, eu era um bêbado, minha família ia se perder, eu não valia nada. E a Bíblia diz, antigamente, só podia entrar no teu santuário os levitas para auxiliar na limpeza. Mas no Santo dos Santos, só o sacerdote. E o Senhor me deu a oportunidade de poder limpar até o teu altar, onde o teu servo vai pregar. Eu, um bêbado, estaria morto se não fosse o Senhor. E agora o Senhor me dá o privilégio de limpar o teu templo, o teu santo templo. Isso é um privilégio que não tem dinheiro que pague. E aí ele orou e falou, Senhor, quem sentar nesse banco seja alcançado por cura. Usa o pastor Alexandre hoje por milagres, para que ele seja usado, para que vidas sejam impactadas, para que eles também encontrem a alegria que eu encontrei em Ti, para que eles também encontrem a paz que eu encontrei no Senhor, para que eles encontrem a vida que eu encontrei no Senhor. E ele continuou limpando. Eu falei, Senhor, eu preciso me converter. O culto não era eu que estava fazendo, era Ele que estava preparando. O culto era para Ele, era para o Senhor. Naquele dia eu senti que nada do que eu achava que eu era. Naquele dia eu vi alguém com uma conversão muito grande. Naquele dia saiu toda a preocupação minha com respeito. Esse homem vai levar a igreja para a justiça, reivindicando direito. Ao contrário, esse homem se sentia o mais privilegiado de poder fazer qualquer coisa para o reino de Deus. E cada vez que eu acho que eu sou dono do altar, que eu sou o pastor, presidente da igreja, eu lembro dele, eu falo, eu não sou nada, eu só sou um privilegiado, que ele me deu o privilégio de assumir o altar, para falar do amor dele, para pregar o evangelho. Isso é conversão, isso é servir a Deus com alegria, isso é reconhecimento de quem nós éramos e de quem nós somos. Gratidão. Entrai pelas portas dele com gratidão. Era ali o espírito de gratidão do irmão Juvenil me convenceu. O espírito de gratidão me fez entender que quando você serve com amor, com temor e com gratidão, você consegue manter isso. Irmão, eu já vi esse vídeo diversas vezes. Toda vez que eu vejo, eu me emociono. Todas as vezes que eu vejo, 2001, Deus trabalha no meu coração. E meu desejo era que Deus trabalhasse no seu coração. A gente não precisava falar mais nada depois desse vídeo. A gente pode sair daqui, orar e ir para casa. Porque o vídeo expressa tudo o que eu tentei falar com você aqui, nesse momento de escola bíblica. É justamente isso, irmão. Servir, trabalhar, é privilégio. É privilégio. Não é maldição, não é castigo, sabe? Não é fruto do pecado. E lá no seu cantinho, às vezes, como o irmão Juvenil fazia, ninguém via.
ninguém sabia. O pastor era o segundo a chegar, o primeiro era ele, como ele disse. E quando o pastor chegava, ele já estava indo embora. Quantas expressões de adoração em forma de cuidado com a casa de Deus esse irmão declarou ao Senhor. Porque isso também é adoração. Adoração não é só o que você diz. A sua vida inteira é para adorar o Senhor. Tem aqui o nosso terceiro e último subtema, mas eu vou deixar para você ler em casa, na apostila, porque o vídeo já expressa o sentido real do que nós precisamos ser, de como precisamos viver. E eu só quero dizer o seguinte, e isso, irmão, não é só dentro da igreja, é em toda a sua vida, aqui dentro e lá fora. Servir a igreja, servir a Cristo e servir ao teu próximo, à sociedade. Não é só dentro da igreja, você não é um guerreiro aqui dentro e um preguiçoso lá fora, você não é um amoroso aqui dentro e um ignorante lá fora. Nós somos amorosos aqui e somos amorosos lá. E muitas vezes eu, com a minha esposa, e ela nem estava aqui na programação, e ela nem sabe o que eu vou falar, mas a Cristiana é um exemplo para mim, em tudo que ela faz profissionalmente. E eu não quero dizer aqui, como estou falando sobre esposa, sobre líder de igreja, estou falando sobre o trabalho profissional que ela executa. A Cristiana, ela não consegue trabalhar mal. Ela não consegue. Falta recurso da prefeitura, falta remédio, falta itens da farmácia da clínica da família, falta trabalhador, mas ela não consegue. Ela precisa fazer o melhor dela. Se um médico na unidade que ela trabalha... Tá gravando isso aí? Dá um pause aí, por favor.